Bom dia, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem e vamos para a nossa aula de matemática, tá? Operações com números decimais. Mais precisamente, a multiplicação de números decimais, certo? Então, a primeira parte nós vamos falar sobre a multiplicação por 10, por 100 e por 1000. Observe o que acontece ao multiplicarmos 1,235 por 10, por 100 e por 1000, tá? Então, existe uma regra bem simples, tá certo? Então, essa que eu coloquei aqui, né, de você transformar o número e depois cortar o zero, tá? Se eu estou multiplicando por 10, eu vou cortar um zero, tá certo? Ou seja, eu vou andar uma vírgula na posição direita. Então, se eu tenho 1,235, a vírgula vai sair de trás do 1 e vai passar para trás do 2. Ou seja, vai ficar o quê? 12,35, certo? Então, na multiplicação por 10, por 100, por 1000, você desloca a vírgula para a direita. Se eu estou multiplicando por 10, eu vou deslocar a vírgula uma posição para a direita, certo? Se eu estiver multiplicando por 100, eu vou passar duas posições para a direita. Exemplo, se eu tenho 1,235 vezes 100, né? E 100 não é 2 zeros, então são duas casas decimais. Uma, a vírgula está atrás do 1, vai passar duas casas. Uma, duas. Então, vai ficar o quê? 123,5. Então, a vírgula é deslocada duas posições para a direita, certo? Se for por 1000, vou deslocar três casas, três posições para a direita. Observem. Uma, duas, três. Então, a vírgula vai para de trás do 5 e eu completo com o zero. Então, vai ficar 1.235,0, certo? Muito bem. Vamos continuar. Para multiplicar o número decimal por 100, por 10 e por 1000, basta você o quê? Deslocar a vírgula uma, duas, três posições para a direita, respectivamente. Vamos ver outros exemplos. Eu tenho 3,28 vezes 10, tá? Então, se eu estou multiplicando por 10, então eu vou deslocar uma casa, uma posição para a direita. A vírgula está atrás do 3, ele passa para trás do 2, então vai ficar 32,8. Aqui, outro exemplo. Eu tenho 0,375 vezes 100. Se é por 100, eu vou deslocar duas casas. Uma, duas. Então, vai ficar 37,5. Se a multiplicação é por 1000, eu vou deslocar três posições à direita. Exemplo, uma, duas, três. Então, vai ficar 1000,6. Certo? Então, multiplicando o número natural por um decimal. Observe o exemplo. Um caderno custa R$ 2,36. Preciso de 3 cadernos iguais a esse. Quanto vou pagar? Então, vamos resolver essa situação. Então, vamos precisar efetuar o quê? 3,2,36. Observe a continha armada, agora é só resolver. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10, vai 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Agora, eu vou observar quantos algarismos, quantos números eu tenho depois da vírgula. 2 algarismos, que é o 3 e o 6. 2 algarismos, 2 números. Então, no produto, que é o resultado, eu vou pular duas casas para a esquerda. Então, vai ficar 7,08. Então, irei pagar R$ 7,08 pelos 3 cadernos, certo? Muito bem. Vamos ver a outro exemplo. Com sua bicicleta, Cristina percorreu 1,9 quilômetro.
Então, ao voltar ao ponto de partida, percorreu a mesma distância. Então, quantos quilômetros ela fez nessa ida e volta? Então, para resolver esse problema, vamos fazer o quê? A multiplicação. Então, vai ficar 1,9 vezes 2. Vamos lá? 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Quantos algarismos eu tenho depois da vírgula? Um algarismo. Então, é uma casa, né? Para a esquerda. Então, vai ficar 3,8. A resposta, Cristina percorreu 3,8 quilômetros, certo? Então, vamos lá. Multiplicando o número decimal por outro número decimal. Observe os dois exemplos a seguir. 1 metro de um fio de arame tem 1,6 quilograma. Quantos quilogramas terão 2,3 metros desse fio? Então, para resolver essa situação, devemos fazer uma multiplicação. Então, vai ficar 2,3 vezes 1,6. Vamos observar? Então, primeiro eu multiplico 6. 3 vezes 6, 18, vai 1. 2 vezes 6, 12, mais 1, 13. Deu 138. Vamos multiplicar agora o 1. 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 2 é 2. Completo aqui com 0 só para igualar as casas, tá? Agora eu vou somar. 8 mais 0 dá 8, 3 mais 3 dá 6 e 1 mais 2, 3. Quantos algarismos eu tenho após a vírgula? No multiplicando eu tenho um algarismo e no multiplicador também um algarismo. Então, são 2 algarismos. Então, eu vou andar 2 casas para a esquerda. 1, 2. Então, vai ficar o quê? 3,68, né? 3,68 quilogramas, certo? Então, e se você multiplicar 1,8 por 0,74, que número vai encontrar como resultado? Então, eu vou armar aqui a continha. 0,74 vezes 1,8. Então, primeiro eu multiplico 8, depois o 1. 8 vezes 4, 32, vai 3. 8 vezes 7 mais 3 dá 59. 8 vezes 0 dá 0, baixa o 5, tá? Agora vamos multiplicar por 1. 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 7 é 7, 1 vezes 0 é 0. Coloco esse 0 aqui só para igualar, tá, gente? Então, 2 mais 0 vai ser 2, 9 mais 4, 13, vai 1. 1 mais 5 dá 6, 6 mais 7, 13, vai 1, baixa, tá? Agora, vamos contar quantos algarismos eu tenho depois da vírgula. 1, 2, 3. Então, são 3 casas. 1, 2, 3. Então, vai ficar o quê? 1,332 será o resultado, certo? Muito bem. Resumindo, tá, gente? O estudo da multiplicação de números decimais pode ser dividido em 2 casos. A multiplicação por 10, por 100, por 1000, tá? Então, para você multiplicar por 10, basta você andar uma vírgula para a direita, tá? Então, 1,349 vezes 10 vai dar 13,49. Ou seja, a vírgula deslocou uma casa decimal. Eu tenho 1,349 vezes 100. Se é por 100, são 2 casas decimais. 2 casas para a direita. 1, 2. Então, vai ser 134,9, tá? O outro exemplo, 1,349 vezes 1000. Se é por 1000, então são 3 casas para a direita. 1, 2, 3. Então, vai ficar 1.349,0. Ok, gente? Muito bem. Então, a última parte, né? Então, multiplicar os números como se fossem números inteiros. Depois que você vai colocar a vírgula no resultado, que eu também posso chamar de produto. Então, produto é o resultado, tá? De modo que a quantidade de casas decimais seja igual à soma do número de suas casas decimais dos fatores.
Aqui, observem, né? Aqui eu vou multiplicar 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 8, 24, mais 1, 25, vai 2. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Aí, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 8 é 8, 1 vezes 1 é 1. Aí, aqui, né? Se for colocar 0, vai ter tudo 0. É só você somar, né? Então, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas decimais. Então, eu vou pular 6 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai dar 0,023.946. Ok, gente? O outro, do mesmo jeito. Você multiplica, depois é que você vai posicionar a vírgula no seu resultado, certo? Então, vocês vão observar no livrinho de vocês a tarefa de casa, né? A atividade que vocês irão fazer é a página 145, 146, 147 e a 148, ok? Então, nós ficamos por aqui e lembrando, gente, não esqueçam de estudar a tabuada, que é muito importante, ok? Então, até a próxima aula.